Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E quem achava que fevereiro a gente não ia ter notícia, foi um mês bastante agitado. Bom, então antes de começar as notícias do mês, aqueles recadinhos de sempre aqui, então não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. E no mês de fevereiro a gente teve ação do STJ, projeto novo da Prefeitura de São Paulo, vários embrólios aí no meio editorial, e a gente vai comentar um pouquinho agora. E eu não podia deixar de comentar com a notícia que acho que eu mais cobri aqui no canal, que é sobre o despejo da Livraria Cultura, todo o processo de recuperação judicial, e a gente tem um novo capítulo. Então, nas últimas vezes que a gente comentou aqui no nosso giro de notícias, basicamente a Livraria Cultura tinha sido declarado que ia fazer uma recuperação judicial, ela recebeu uma ordem de despejo, e o tribunal daqui de São Paulo falou assim, não pode despejar, porque se despejar ela não vai conseguir fazer a recuperação judicial. Mas o STJ, a ação escalonou, então o STJ decidiu que sim, ela pode ser despejada. Por quê? O ministro Raul Araújo esclareceu que a recuperação judicial da Livraria Cultura não pode impedir todas as ações legais de despejo, entre outras, Porque proteger excessivamente a empresa vai acabar gerando uma obstrução do processo legal. Então, a argumentação de que a Livraria Cultura não poderia ser despejada porque tem a intenção de preservar as atividades empresariais não é válida, uma vez que, na visão do ministro, isso seria como uma blindagem patrimonial e que vai impedir a execução de diversas decisões judiciais. Então, seria necessário realmente manter um equilíbrio entre a preservação da empresa e o cumprimento das obrigações legais. O que acontece é que a Livraria Cultura, através dos seus advogados, ainda segue buscando medidas legais, de contestação dessa decisão, para manter as operações das lojas físicas, também como do seu site e qualquer outro canal de venda que ela ainda possua. A empresa continua argumentando que a ordem de despejo vai ameaçar as atividades e pode acabar prejudicando o esforço da empresa de cumprir o plano de recuperação judicial. Até o fechamento desta edição, a gente não teve grandes atualizações, a gente sabe que processos legais acabam demorando realmente um tempo e a gente sempre tem esse espaço para contestação em alguns casos, mas o STJ é a última instância que eles podem fazer essa contestação, então a gente deve ter a finalização de todo esse imbróglio dentro dos próximos meses. E enquanto a gente tem toda essa questão de como manter o processo de recuperação judicial da Livraria Cultura, aqui em São Paulo a Prefeitura apresentou um projeto que vai privatizar espaços inutilizados de bancas de jornal para comércio geral. Então, a Prefeitura de São Paulo ela pretende privatizar através de concessão 242 pontos que eram antes bancas de jornal e não tem a obrigatoriedade desses 242 pontos de vender produtos editoriais. Então, pode simplesmente, abrir uma OXXO, pode abrir algum tipo Carrefour Fast Food, qualquer coisa pode ser aberta nesses 242 pontos. O plano da Prefeitura é que esses espaços não estão sendo mais utilizados por banca e que isso poderia ser revertido para gerar um maior engajamento comercial, movimento na rua e etc. Só que também existem diversos dados que apontam que as bancas de jornal, num geral, elas vêm tendo uma diminuição gradativa. Então, em 1996, a gente tinha 4.500 bancas de jornal na cidade de São Paulo e agora, em 2024, a gente conta apenas com 2.426. Obviamente que dessas 2.426, a gente tem aquelas bancas que não são realmente bancas, Elas têm ainda alguns produtos editoriais, mas se tornou ali vendinhas de diversos produtos que não necessariamente são jornais, revistas, livros e etc. Um ponto importante é que o projeto inclui a instalação de novas estruturas comerciais
imobiliário urbano, com uma concessão ali prevendo uma outorga mínima de 87 mil para a gestão dos pontos por 15 anos. 15 anos, então, que o que for montado lá tem essa licença, visando um investimento de cerca de 11 milhões. Obviamente, esse edital tem enfrentado diversas críticas por parte de comerciantes e também profissionais do setor editorial, porque vem a medida muito mais como uma desculpa para não fortalecer as bancas de revista que ainda existem e, né, só demonstra uma falta de apoio do governo com esse local de venda tão importante para o mercado. Uma crítica que está sendo feita é muito sobre a viabilidade de sucesso desses novos pontos comerciais, porque o que poderia funcionar ali, o que vai ser montado ali, que tipo de benefício para a sociedade vai trazer esses novos pontos comerciais. O presidente do Sindicato dos Vendedores de Jornais e Revistas de São Paulo, o José Antônio Mantovani, critica também a ausência de um diálogo com os vendedores, para modernizar os pontos que ainda existem, né, transformar as bancas de revistas em algo mais atraente, lucrativo, entre outras ações que poderiam ser feitas. Então, a gente tem de um lado a prefeitura falando que esses 242 pontos abandonados iriam trazer uma revitalização para a localidade, enquanto que a associação, né, dos vendedores aí, de jornais e revistas está muito preocupado com uma possível canibalização das bancas ainda existentes e uma falta de preparo e incentivo do governo para manter essas bancas abertas, para melhorar a segurança, para melhorar o movimento, que ajudaria também o mercado. Particularmente como uma pessoa que durante muitos anos dependeu de banca de jornal, e meu pai tem um apreço muito grande, então sempre foi algo que era, né, na família era o passeio que eu e ele fazíamos no domingo pela manhã, a gente ia, ele comprava jornal, eu comprava revistinha. Então, para mim é muito triste, porque realmente aqui em São Paulo a gente tem bancas incríveis ainda em funcionamento, com jornais e revistas do mundo inteiro. Então, é uma pena ver um projeto que não está discutindo como transformar essas bancas de jornais em espaços mais seguros e lucrativos, mas sim transformar eles provavelmente em algum tipo de shopping a céu aberto, com vendagens de itens que não estão correlacionados e não necessariamente vai trazer um benefício para a região. E se no mercado de, né, edições físicas já está ruim, no meio digital também em fevereiro a gente teve problemas. Então a Amazon, agora em fevereiro, ela fez a retirada de diversos e-books que são aí distribuídos pela Bookwire, a maior empresa do setor que faz essa distribuição de e-books. Então toda a parte de negociação, cadastro na plataforma, tudo isso funciona através da Bookwire, devido a um impasse nas negociações entre as duas empresas. Isso afetou a disponibilidade de cerca de 80 mil livros digitais de aproximadamente 700 editoras no Brasil. Essa disputa ela ocorre no âmbito global, então está sendo sediada na Alemanha, e a principal questão é que a Amazon está, né, tentando fazer uma renegociação com a Bookwire, mas a Bookwire insiste em condições que representariam ali um retrocesso nos termos comerciais prévios. Basicamente, a impressão que a gente teve dessa disputa toda foi que a Amazon está renegociando o contrato, e a gente sabe que quando uma empresa faz uma renegociação de contrato, ela está buscando aí mais vantagens para ela, então provavelmente ela devia querer uma fatia melhor do preço que é vendido na plataforma dela, entre outros benefícios, que aí é muito difícil a gente saber, mas a Bookwire estava tentando ali, né, manter o acordo como ele é hoje. Uma das questões é que essa retirada levantou é que a Amazon provavelmente fez essa retirada para fazer uma negociação mais agressiva com a Bookwire. Como ela representa aí mais de 700 editoras e 80 mil e-books foram afetados, muitos players do mercado viram isso como a Amazon falando: olha, sem mim você não vai publicar nada, então você vai fazer o que eu quero. A Amazon é muito conhecida por essas práticas abusivas, em
Inclusive, em edições anteriores aqui do jornal, a gente comentou sobre como os preços de capa dos livros aqui, mangás e quadrinhos no Brasil, são diretamente influenciados por essas negociações, uma vez que a Amazon tem cobrado fatias cada vez maiores do preço de capa das edições. Então, provavelmente foi algo nesse sentido, de botar um medo na Bookwire e fazer ela fazer esse contrato o quanto antes. Um ponto importante é que agora, né, a gente está gravando aqui praticamente depois do dia 15 de março, essa questão já foi sanada e os e-books voltaram para as lojas da Amazon, mas a gente também não sabe em que termos. Então é bem importante a gente acompanhar, até para a gente entender como é que está sendo estruturado a questão da precificação dentro da Amazon. E agora é uma questão extremamente complicada que estourou exatamente no finzinho de fevereiro e ainda está rolando, a gente ainda tem essa questão se alastrando pelo Brasil, que é o livro O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, ganhador do Jabuti. Ele vem sendo alvo de censura por parte dos governos de alguns estados. Então a gente tem aí algumas cidades como Curitiba, Santa Cruz do Sul, a Secretaria do Estado de Goiás também já tentou fazer essa retirada, Mato Grosso do Sul, enfim, várias localidades. A Secretaria de Educação está fazendo a retirada desse livro, porque esse livro faz parte do PNLD, que é, na verdade, o Programa Nacional do Livro Didático. Ou seja, todo ano, se eu não me engano é anual, o governo vai lá, as editoras mandam as suas edições de livros que poderiam pertencer ao Programa Nacional do Livro Didático para ser trabalhado dentro de escolas, né, com alunos de diversas faixas etárias. E aí um comitê com mais de 50 pessoas, entre elas críticos, pessoas da educação, pessoas, né, da literatura e etc., do governo, eles fazem uma seleção e esses são os livros aprovados a serem trabalhados em sala de aula. Beleza, né? Tem uma comissão que faz essa aprovação, vê se o conteúdo pode ser trabalhado de uma maneira didática, qual é a faixa etária, etc. Porém, O Avesso da Pele, ele é um livro que ele trata sobre a sociedade, trata sobre o racismo, trata sobre sexualidade. Então, ele é um livro que não é uma fantasia, não é nada. Ele é um livro extremamente sério nesse aspecto. E aí, algumas partes do livro foram tiradas de contexto, e exatamente por essas partes serem tiradas de contexto aconteceu aquilo que a gente já conhece muito bem nas redes sociais, que é a geração de um pânico moral. A Secretaria de Educação do Estado do Paraná argumentou que as expressões e cenas de sexo presentes nas narrativas podem ser inapropriadas para menores de 18 anos. Que compõe aí a maioria de estudantes do ensino médio. Basicamente, a gente ainda não tem um desfecho dessa história, então a gente tem o Paraná fazendo essa retirada, Mato Grosso do Sul, Goiás, a gente tem vários estados que já estão fazendo esse processo de retirada. Obviamente que a gente entende muito bem qual é o tipo de governo, né, quem são os governadores, qual é o alinhamento político desses governos desses estados, porque acaba influenciando. Então é uma situação muito complexa e, sinceramente, preocupante, né? A gente vem vendo isso globalmente, uma caçada a livros que tratam de sexualidade, pluralidade de raças, de gêneros, né? Então a gente tem uma caça hoje a esses livros e uma tentativa de cerceamento da acesso a esse livro por parte de alunos, né? Eles acham que uma pessoa de 16, 17, 18 anos não poderia ter acesso a esse tipo de literatura. Mas o objetivo do Programa Nacional do Livro Didático é exatamente gerar conteúdos que possam ser discutidos e trabalhados em sala de aula com base nessas leituras. Então, todo o material de apoio aos professores foi gerado e isso é o que deve ser trabalhado com essa leitura. Então, tirar textos de contexto, jogar na rede social para gerar um pânico moral é apenas mais uma tática que a gente já está acostumado a ver nos últimos anos de, né, vamos proteger as criancinhas. Mesmo que não haja a mesma preocupação em tratar sobre
a criminalidade, cenas que a gente vê no jornal todos os dias e diversas outras agressões que ocorrem no cotidiano e são, né, as criancinhas estão em contato o tempo inteiro. E é muito engraçado que isso ocorre apenas para obras que vão tratar de sexualidade, de raça, de pluralidade de ideias. Então é uma situação basicamente de tentativa de censura. Então tem muita água para correr embaixo dessa ponte ainda. O governo federal, né, já foi acionado para ver o que poderia ser feito. E diversas editoras, né, pessoas do meio, vêm publicamente falando sobre essa tentativa de censura que vem ocorrendo aí nas últimas semanas. Mas basicamente é isso. Fevereiro foi um mês curto, mas de notícias bastante intensas de todos os modos que vocês podem ver, e vamos ver quais delas ainda vão reverberar agora no mês de março. E a gente se vê então no próximo vídeo. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados aqui do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau!